Uma função é uma relação. Quando você se relaciona com uma pessoa, né, é a mesma coisa aqui. Só que aqui eu não vou relacionar pessoa com pessoa. Eu vou relacionar conjunto com conjunto. Geralmente eu tenho um conjunto que eu chamo de A, o outro conjunto que eu chamo de B. E o que é que eu faço? Eu pego os elementos de A e ligo e relaciono com os elementos de B. Então eu chamo isso de uma relação. Mas não é uma relação qualquer, tem que ter uma relação específica, né? A mesma relação que você tem com sua mãe, você não vai ter com seu namorado ou namorada. E aqui é a mesma coisa, existe uma regra. Vamos imaginar que a gente vai pegar dois exemplos. Olha só, você está numa certa estrada, tá? Por exemplo, no início do meu deslocamento, eu estava no quilômetro 100 dessa estrada, tá bom? Então, aqui vai ter o meu tempo passando. Quanto mais o meu tempo passa, mais eu me desloco, mais eu vou me movimentando. E aqui você vai ter o seu deslocamento. Vamos chamar de ΔS esse negócio. Aí você continuou se movimentando nessa estrada e depois de 1 hora, você chegou lá no quilômetro 150. Aí você vai e continua. Então, na segunda hora, você chega no quilômetro 200. Então, imagine aqui que você tem uma terceira hora. Você vai chegar no quilômetro 250. Então, você percebeu que a relação entre o tempo e o seu deslocamento, ele seguia uma determinada regra. Para cada 1 hora que se passou, eu andei 50 quilômetros. Da primeira para a segunda hora, aumentou mais 50 quilômetros. Da segunda para a terceira hora, aumentou também mais 50 quilômetros. Ou seja, a cada hora eu ando 50 quilômetros. E o mais interessante de tudo é que esse estilo de comportamento a gente consegue até aplicar uma regra de 3, onde eu tenho tempo e eu tenho deslocamento. Eu sei que a cada hora, em 1 hora, eu me desloco 50 quilômetros. Então, se eu quero saber, depois de 30 horas, quantos quilômetros eu vou ter andado, é só colocar o x. Então, uma função do primeiro grau, ela tem um comportamento proporcional. Até com regra de 3 a gente consegue chegar no resultado. Não é nada de tão mirabolante assim. Eu pego uma grandeza, relaciono com outra grandeza através de uma determinada regra, tá? Eu tenho uma regra para gerir este tipo de comportamento. E na função afim é dessa forma. Para intervalos iguais aqui, eu tenho intervalos iguais do lado de cá. Olha só, meio pelos extremos. X é igual a 50 vezes 30. X é igual a 1.500 quilômetros. Tá certo, pessoal? Basicamente, uma função afim, ela é neste formato aí. Função é uma relação entre duas grandezas ou dois conjuntos, tá? Matematicamente, definitivamente, são dois conjuntos de qualquer natureza. Não precisa ter necessariamente só números aqui ou números do lado de cá, mas eu trouxe um exemplo mais prático aí que a gente vê na física do movimento retilíneo uniforme, tá? Que é um movimento retilíneo uniforme, e que a gente não associa isso com uma função do primeiro grau, tá certo? Geralmente, nesse primeiro conjunto, a gente tem os elementos de x, nesse segundo conjunto, a gente tem os elementos de y, ou, mais bonitinha, de uma forma mais bonita, mais bonitamente, aqui eu tenho o meu domínio e aqui eu tenho a minha imagem ou os meus resultados. Eu gosto muito de explicar assim para os meus alunos, que do lado de cá a gente tem os nossos resultados. E um crescimento proporcional, grandezas diretamente proporcionais, onde a gente consegue aplicar a regra de 3 e chegar nos resultados. Tá certo?